A paz de Deus mais que vencedores, eu sou o evangelista Carlos Araújo, estou aqui a pedido do meu irmão, do meu amigo Gustavo, né? Que Deus abençoe a todos, a pedido dele para falar um pouquinho sobre as questões, algum pensamento, alguma reflexão dentro desse tempo de pandemia, né? E nós temos, eu sou da igreja de Guarulhos, eu sou evangelista, né? Como disse, e nós aqui em Guarulhos nós temos feito alguns bate-papos, temos conversado sobre algumas coisas que para fortalecer a nossa fé, para ajudar os nossos irmãos. E eu tenho feito um trabalho junto com o pastor Cláudio dentro dessa linha de raciocínio, de pensamento. E um desses trabalhos eu falei sobre saúde espiritual. E o que faz todo sentido, meu irmão, porque nós estamos vivendo em épocas de doença, né? A pandemia se dá a partir aí do Covid-19, como todo mundo sabe, e é uma enfermidade que está se acometendo e milhões de pessoas infectadas, milhares de pessoas falecendo, infelizmente. Isso tem causado dor, isso tem causado uma série de coisas, né? Mas no mundo materialista como nós vivemos, no mundo onde as pessoas olham tanto para as coisas terrenas, muitas vezes sobressai em uma situação como essa a questão do aspecto físico, né, desse momento. Porém, não podemos esquecer que maior doença, maior enfermidade é o pecado que nos acomete e a questão espiritual. Como é que está a nossa espiritualidade em um momento como esse? Como é que tem que ser? Como é que nós temos que lidar? Então, falar um pouquinho sobre saúde espiritual com vocês aqui. Para falar sobre isso, eu vou resumir em 3 pontos aqui principais, que é a questão de ser completo, né, estar bem com os indicadores e sair de algo para se tornar alguém. Né? Então vou falar ponto por ponto aqui. Primeiro ponto, então, ter saúde espiritual, né, na minha perspectiva, primeiro é você ser completo, ou seja, você ser o que você deveria ser. A expressão saúde, né, ela vem de salud, latino ou castelhano também, espanhol, que derivam de uma mesma raiz latina, que significa um termo que vai significar algo como intacto, algo como íntegro, né? Eu até fiz umas anotações aqui, né? Vem de salvos também, a expressão salvos pode ser colocada, e ela vai trazer a ideia de você superar as ameaças, a integridade física de um sujeito, certo? E no caso aqui seria a integridade espiritual. Então, a própria etimologia, a origem da palavra, do termo saúde, ele vai trazer uma qualidade, ele vai buscar então essa ideia de qualidade do ser que tem saúde. O ser que tem saúde, ele está intacto, ele tem propriedade de vida, ele está protegido de alguma coisa que quer ameaçá-lo, né? Ele tem uma solidez, uma firmeza, uma força. Então, saúde vem dessas ideias. Quando a gente pensa, né, em última análise, a ideia de saúde está ligada, então, a alguma coisa que é sólida, alguma coisa que está muito firme. Então, saúde espiritual tem a ver, né, tem que indicar uma vida cristã, onde corpo, alma e espírito, eles vão convergir de forma sólida para a glória de Deus. Será que a minha vida espiritual, ela é uma vida sólida? Será que a sua vida espiritual ela é uma vida sólida? Como é que você encara, como é que você enxerga a sua espiritualidade no meio dessa pandemia? Porque aqui para nós, irmãos, né, diante de tanta dificuldade, diante de tanto sofrimento causado desde a perspectiva da saúde física mesmo, até a saúde mental que ataca o emocional das pessoas, passando por uma questão econômica, e infelizmente no nosso Brasil a gente passando por uma crise política no meio disso tudo, as pessoas elas olham para a igreja, e a igreja nesse momento, mais do que nunca não são prédios, porque as pessoas não podem estar tanto nos prédios, agora com a abertura aos poucos, né, poucas pessoas indo e muitas sentindo saudade, a igreja está extrapolando os limites do espaço físico e ela está sendo aquilo que ela tem que ser sempre, que é uma igreja que é onde quer que o crente esteja, sendo a casa, ele mesmo a casa de Deus, né? O corpo como templo do Espírito Santo e a mente como a mente de Cristo, expressando as características de Cristo, e as características de Cristo sendo expressadas, portanto, no fruto do Espírito Santo, onde quer que o crente esteja, o amor, a alegria, a paz, o grande ânimo, a longanimidade, a benignidade, a prática do bem, o bom, ser bom,
a temperança, né? O domínio próprio, a fé e por aí vai, fidelidade. Então, assim, expressando isso em qualquer lugar, nós temos que nos tornar igreja. As pessoas, quando olham para nós, elas esperam ver uma fortaleza. E ver uma fortaleza não é alguém que não chora, não é alguém que não sente, ao contrário. É alguém que sente, é sensível, e na sensibilidade tem a solidariedade, que é algo extremamente cristão, né? A compaixão, olhar de compaixão, né? Sendo uma fortaleza em Deus para abençoar pessoas. O segundo ponto é, o que é ter saúde espiritual? É estar bem com os indicadores. Estar bem com os indicadores. Existem indicadores, eu pensei, aqui anotei para vocês, né, de saúde espiritual. E esses são bem conhecidos. Quais são esses indicadores? Primeiro, a vida meditativa, que eu chamo. O que é a vida meditativa? A vida dedicada à palavra de Deus. Nesse momento de pandemia, você está conseguindo enxergar o que diz o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Será que eu enxergo a palavra de Deus como uma lâmpada que ilumina a minha vida num momento tão obscuro, tão tenebroso? Este mundo tenebroso, alguém escreveu, né, outrora. Este mundo tenebroso, será que eu estou realmente exercendo isso? Ou será que, mesmo em um momento como esse, eu não tenho a sensibilidade de aumentar a minha meditação em Deus, eu não tenho buscado para me lavar com a água regeneradora, que é a palavra de Deus, ou só tenho ouvido notícias terríveis e tenho bebido só disso, só aquilo que o mundo tem para mim, né? Então o primeiro indicador é vida meditativa. Está bem quem está colocando a sua vida espiritual em dia através da leitura da boa palavra. A vida contemplativa, que é a realidade da oração, contemplar a Deus através da oração. Um versículo muito pequenino em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai, Paulo fala, sem cessar. Orar sem parar. E é claro que esse pedido, se você não souber interpretá-lo, ele parece absurdo, porque se você interpretar ele ao pé da letra, significa que você... E se você interpretar ele aos moldes do que Cristo disse, quando disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto, né, fechar a porta para que ninguém visse, se você levar para esse tipo apenas de oração, então fica meio complicado, porque você não poderia beber água, não poderia comer, não poderia ir ao banheiro, não poderia se relacionar com a sua família, não poderia ir aos cultos, não poderia pregar o evangelho. Não é óbvio que não é isso, né? Mas é um relacionamento de contemplação a Deus o tempo inteiro, um coração, né, contrito, quebrantado, que não é desprezado por Deus. Você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Como é que está a minha vida contemplativa, minha vida de oração? Indicador. Se eu não gosto de orar, se eu não oro, se eu não falo com quem eu digo que mais amo, então a minha vida espiritual não pode estar saudável, né? Uma vida espiritual saudável é uma vida que ela é meditativa, ela medita na palavra de Deus, mas também ela contempla a Deus através da oração, né? E conversa com Deus e tem prazer nisso, né? Terceiro indicador é a vida comunitária, que é a vida da prática da comunhão. Né? Lá em Salmo 133, versículo 1, o famoso versículo que fala como é bom, né, e agradável, na versão da NVI, que os irmãos, quando os irmãos convivem em unidade, em união, né? Quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em unidade, em união. Isso é a vida comunitária, né? Uma vida cristã saudável, uma vida espiritual saudável, é uma vida comunitária, de viver junto com pessoas que você ama, de viver junto com pessoas que você tanto quer bem. Ok? E o quarto indicador é a vida testemunhal, ou a vida prática de evangelização. Vida testemunhal, você testemunha de Cristo, né? A vida querigmática, pregar o evangelho. Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Então, nós temos que pregar, né, a palavra de Deus, e a tempo e a fora de tempo, nós temos que promover. Isso é a vida testemunhal, que ela nada mais é que o resultado dos outros indicadores, né? Quando tem uma vida contemplativa da palavra de Deus, através da oração, meditativa na palavra de Deus e comunitária, estou com os meus irmãos, automaticamente eu transbordo em Deus e eu levo Deus para outras pessoas, né? Então esses são os 4 indicadores que são inegociáveis a uma vida espiritual saudável. Então nesse momento, né, você tem que questionar: quanto você medita na palavra?
Qual é a qualidade da sua oração? Porque não é o tempo, como falei, 24 horas orando, mas é quando você fala com Deus. Qual a qualidade? Há uma realidade no seu conversar com Deus? O quanto você acha bom estar com os irmãos, né? E o quanto você anseia anunciar a Cristo. São indicadores. E em terceiro e último lugar, uma vida espiritual saudável é sair de algo. É uma vida onde você sai de algo para se tornar alguém. As expressões gregas é de bios, uma vida de bios, a zoé, né? Em Cristianismo Puro e Simples, uma das maiores obras do século XX da literatura cristã, um autor que eu gosto muito, fora os autores da Bíblia, é o meu autor cristão preferido, C.S. Lewis, ele disse que a semelhança entre bios, que é essa vida física, né, e zoé, ou seja, a vida natural ou biológica, e a vida espiritual, zoé fazendo esse papel de vida espiritual, é a mesma, a semelhança é a mesma entre uma fotografia e a realidade. Quando você olha uma fotografia, você sabe do que se trata. Essa aqui é a fotografia do Carlos, essa é a fotografia do fulano, do ciclano. Mas não é o fulano, não é o ciclano. Não há realidade naquilo. Então a vida bios, né, a vida bios, ela é uma vida apenas ilustrativa. Ela não é uma vida real. A vida real, ela é a vida espiritual. O homem espiritual, que discerne todas as coisas bem, que dele ninguém discerne, né? Continuando ainda nesse pensamento, a nossa vida terrena, ela é apenas, a gente pode pensar, uma fotografia da nossa vida espiritual, né? Ou seja, quem sai do puro estado, pensa assim, quem sai do puro estado de bios ou de bios para zoé, da vida natural para a vida espiritual, ele sofre uma transformação tão grande como alguém que era como se alguém fosse uma estátua e se transformasse em gente, né? Então que você possa pensar a sua vida espiritual a partir dessas categorias, que você possa olhar se você está sendo completo, sendo inteiro, sendo o que você deveria ser em Deus, se você está bem nos indicadores, a palavra de Deus, a oração, a comunhão e o testemunho, e se a sua vida espiritual, né, ela não é apenas um faz de conta, mas ela é uma realidade, ela é uma vida de fato espiritual, não uma vida secularizada, uma vida apenas natural, onde você ama as coisas do mundo, olha para as coisas da terra e não para as coisas do céu, não para as coisas do alto, que eu possa me questionar, que você possa se questionar, porque em momentos como esse é extremamente necessário que os homens espirituais se manifestem em Deus e manifestem o reino de Deus nesse mundo, né? Sejam indicadores do reino de Deus, cumprindo a missão, a missão de Deus, né? Que Deus tem para nós, que é a própria missão dele nessa terra. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Espero que essas palavras possam abençoar a tua vida e Deus abençoe em nome de Jesus.